Joe não podia falar, e por vários minutos não havia som algum senão o suspiro do vento e a quebra da maré. Uma gaivota de asas brancas voou, com o brilho do sol em seu peito prateado. Beth a observou até desaparecer, e seus olhos ficaram cheios de tristeza. Um pequeno pássaro cinza surgiu andando na praia como se estivesse aproveitando o sol e o mar. Chegou bem perto de Beth e olhou para ela com um olho amigável e sentou-se sobre uma pedra quente, arrumando suas penas úmidas, como se estivesse em casa. Beth sorriu e se sentiu confortada, pois a coisinha parecia oferecer sua pequena amizade e lembrá-la de que um mundo agradável ainda podia ser apreciado. Querido passarinho, veja, Joe, como ele é domesticado. Eu gosto mais desses passarinhos do que das gaivotas. Eles não são tão selvagens e bonitos, mas parecem coisinhas felizes e confiáveis. Eu costumava chamá-los de meus pássaros no verão passado, e a mamãe disse que eles a lembravam de mim, criaturas ocupadas da cor de coacres, sempre perto à costa e sempre chiureando aquela musiquinha contente deles. Você é a gaivota, Joe, forte e selvagem, desfrutando da tempestade e o vento, voando bem longe para o mar e feliz sozinha. Meg é uma pombinha, e Amy é como a cotovia da qual ela escreve, tentando se erguer entre as nuvens, mas sempre caindo em seu ninho novamente. Querida menina, ela é tão ambiciosa, mas seu coração é tão bom e delicado. Não importa o quão alto ela voe, nunca se esquecerá de casa. Espero voltar a vê-la, mas ela parece tão longe. Ela chega na primavera e digo que você estará pronta para vê-la e apreciá-la. Vou deixar você bem enrosada até lá, começou Joe, sentindo que, de todas as mudanças em Beth, a de assunto foi a maior, pois parecia não lhe custar nenhum esforço agora e ela estava pensando em voz alta de forma bem diferente da sua timidez habitual. Joe, querida, não tenha esperanças. Não vão servir para nada. Estou certa disso. Não sejamos infelizes, vamos desfrutar enquanto esperamos. Teremos momentos felizes, pois não sofro muito e acho que a maré vai virar facilmente se você me ajudar. Joe se inclinou para beijar o rosto tranquilo e com aquele beijo silencioso se dedicou de corpo e alma a Beth. Ela estava certa. Não havia necessidade de palavras quando chegassem em casa, pois o pai e a mãe viam claramente aquilo que o haviam rezado para não ver, que haviam rezado para não ver. Cansada com sua curta jornada, Beth foi imediatamente para a cama, dizendo o quão feliz se sentia em casa, e quando Joe desceu, descobriu que se salvaria da difícil tarefa de contar o segredo de Beth. O pai apoiou a cabeça na lareira e não se virou quando ela entrou, mas sua mãe esticou os braços como se estivesse buscando ajuda, e Joe foi confortá-la sem dizer uma palavra. Novas impressões. Às 3 horas da tarde, todo o mundo da moda em Nice pôde ser visto na Promenade des Anglais. Um lugar encantador para passeio, cercado de palmeiras, flores e arbustos tropicais, limitado de um lado pelo mar e do outro pela grande estrada, margeada por hotéis e vilas, além de laranjeiras e colinas. Muitas nações são representadas, muitas línguas são faladas, muitos trajes usados, e em um dia ensolarado o espetáculo é tão alegre e brilhante como um carnaval. Altivos ingleses, animados franceses, sóbrios alemães, belos espanhóis, feios russos, simplórios judeus, livres americanos, todos dirigem, sentam-se ou viajam conversando sobre as notícias e criticando a última celebridade que chegou. History ou Dickens, Victor Emmanuel ou a rainha das Ilhas Sandwich. Os equipamentos são tão variados quanto a companhia e atraem a mesma atenção, especialmente as carruagens baixas que as próprias senhoras conduzem, com um par de pôneis e redes coloridas para manter as crinas volumosas no lugar, impedindo que atrapalhem os veículos diminutos e as pequenas cavalariças atrás.
Ao longo desse passeio, no dia de Natal, um jovem alto andava lentamente com as mãos para trás e uma expressão um tanto ausente no semblante. Ele parecia italiano, estava vestido como um inglês e tinha o ar independente de um americano. Uma combinação que fazia vários pares de olhos femininos olharem com aprovação para ele, e vários dandies com roupa de veludo preto, com gravata cor-de-rosa, luvas amarelas e flor laranja na lapela, encolher os ombros e invejá-lo. Havia muitos rostos bonitos para admirar, mas o jovem mal os notou, a não ser por uma ou outra loira ou dama de azul. No momento, saiu do passeio e parou no cruzamento como se estivesse indeciso entre ir ouvir a banda no jardim public ou andar pela praia em direção ao Castle Hill. O trote rápido dos pôneis o fez olhar para cima quando uma das pequenas carruagens conduzindo uma jovem senhoria veio rapidamente pela rua. A dama era jovem, loira e estava vestida de azul. Ele ficou olhando por um minuto, então todo o seu rosto se avivou, e agitando o chapéu como um menino, correu para encontrá-la. Eu sabia, nem precisava ler, eu sabia que era o Laurie e a Amy que estavam se encontrando. Oh, Laurie, é mesmo você? Pensei que você nunca viria, gritou Amy, deixando cair as rédeas e segurando-lhe as duas mãos para o grande escândalo de uma matrona francesa que acelerou os passos de sua filha para que ela não tivesse de contemplar os modos libertinos desses loucos ingleses. Fui detido no caminho, mas prometi passar o Natal com você, e aqui estou. Como está o seu avô? Quando você chegou? Onde você está hospedado? Muito bem, ontem à noite, no Chalvin. Chamei em seu hotel, mas você estava fora. Tenho tanto a dizer que não sei por onde começar. Suba e poderemos conversar à vontade. Eu ia dar um passeio e desejava companhia. Flo está se poupando para esta noite. O que teremos? Um baile? Uma festa de Natal no nosso hotel. Há muitos americanos hospedados e a festa será em homenagem à data. Você vai conosco, não é verdade? A titia vai ficar encantada. Obrigado. Para onde agora? Perguntou Laurie, inclinando-se para trás e dobrando os braços, uma atitude que serviu para Amy, que preferia dirigir, porque o seu chicote e as rédeas azuis sobre as costas dos pôneis brancos lhe proporcionavam infinita satisfação. Preciso ver os banqueiros primeiro, para pegar as cartas, e depois vou para o Castle Hill. A vista é adorável e gosto de alimentar os pavões. Já esteve lá? Muitas vezes, anos atrás, mas não me importo em ver de novo o local. Agora, conte-me tudo sobre você. A última notícia sua que tive foi de que seu avô esperava chegar de Berlim. Sim, passei uns meses lá e depois me juntei a ele em Paris, onde se instalou para o inverno. Ele tem amigos lá e encontra muitas coisas para se divertir. Então vou e venho e nos damos extremamente bem. Esse é um arranjo razoável, disse Amy, sentindo falta de algo no comportamento de Laurie, embora não pudesse dizer o que. Ora, veja só, ele odeia viajar e eu odeio ficar parado. Então cada um faz o que lhe convém e não há problemas. Muitas vezes fico com ele e ele gosta das minhas aventuras, enquanto gosto de sentir que alguém está feliz em me ver quando volto de minhas andanças. Buraco sujo e velho, não é? Ele acrescentou com um olhar de desgosto enquanto dirigiam pela avenida para a Place Napoleon, na Cidade Velha. A sujeira é pitoresca, então não me importo. O rio e as colinas são deliciosos, e esses vislumbres das ruas estreitas são meu deleite. Agora devemos esperar que essa procissão passe. Está indo para a igreja de São João. Enquanto Laurie assistiu indiferente à procissão de sacerdotes sob suas liteiras, freiras de branco com velas acesas e uma irmandade de azul cantando enquanto caminhava, Amy o observou e sentiu uma nova espécie de timidez se apoderar dela, pois ele havia mudado e ela não conseguia encontrar o menino de cara alegre que ela conhecia no homem temperamental ao seu lado. Ele estava mais bonito do que nunca e muito melhor, pensou ela, mas agora que o prazer de encontrá-la acabara, ele parecia cansado e sem espírito, nem doente, nem exatamente infeliz, porém mais velho e mais grave do que 1 ano ou 2 de vida próspera deveriam tê-lo tornado.
Ela não conseguiu entender e não se atreveu a fazer perguntas. Então balançou a cabeça e tocou os pôneis, enquanto a procissão se afastava pelos arcos da ponte de Paglione e desaparecia na igreja. Que pensez-vous? No que você tá pensando em francês? O que você acha? Ah. Ela disse, exibindo seu francês que melhorara em quantidade, se não em qualidade, desde que ela viera ao exterior. Que a mademoiselle fez um bom uso do seu tempo, e o resultado é encantador, respondeu Laurie, curvando-se com a mão no coração e um olhar de admiração. Ela corou de prazer, mas, de alguma forma, o cumprimento não a satisfez como os elogios desajeitados que ele costumava fazer a ela em casa, quando a rodeava nas ocasiões festivas e dizia que ela estava inteiramente jubilosa, com um sorriso saudável e um tapinha de aprovação na cabeça. Ela não gostou do novo tom, pois, embora não fosse snob, parecia indiferente, apesar do olhar. Se é assim que ele vai crescer, preferia que continuasse um menino, pensou, com uma curiosa sensação de desapontamento e desconforto, tentando, entretanto, parecer bastante à vontade e feliz. No avidor, encontrou as preciosas cartas de casa, dando as rédeas a Laurie, as cartas de casa e, dando as rédeas a Laurie, leu-as luxuriosamente enquanto terminavam de percorrer a estrada sombreada entre sebes verdes, onde rosas floresciam tão frescas como se fosse junho. Beth está muito mal, diz a mamãe. Muitas vezes penso em voltar para casa, mas todos dizem fique. Então eu fico, pois nunca mais terei outra chance assim, disse Amy, parecendo séria com o que lera em uma página. Acho que você está certa e faz bem. Você não poderia fazer nada em casa, e é um grande conforto para ele saber que você está bem e feliz e que está gostando tanto de tudo, minha querida. Eles se aproximaram um pouco mais e pareceu um pouco mais com seu velho eu ao dizer isso, e o medo que às vezes pesava no coração de Amy foi aliviado, pois o olhar, o gesto e o fraternal minha querida pareciam assegurar-lhe que, se algum problema realmente ocorresse, ela não estaria sozinha em uma terra estranha. Então ela riu e mostrou-lhe um pequeno esboço de Joe em seu traje de escrever, com um laço erguido em cima do boné, e da boca saindo as palavras ser gênio dói. Laurie sorriu, pegou-o, colocou-o no bolso do colete para evitar que saísse voando, e ouviu com interesse a carta animada que Amy leu. Este será um Natal alegre para mim, com presentes na parte da manhã, você e as cartas à tarde e uma festa à noite, disse Amy, enquanto desciam entre as ruínas do antigo forte e um bando de esplêndidos pavões vinha tropeçando na direção deles, mansamente esperando para ser alimentado. Enquanto Amy estava rindo mais acima no morro, enquanto espalhavam migalhas para os pássaros magníficos, Laurie olhou para ela ao mesmo tempo que ela o olhava, com uma curiosidade natural de ver quais mudanças o tempo e a ausência haviam trazido. Ele não encontrou nada que o deixasse perplexo ou desapontado, e muito a admirar e aprovar, pois, ignorando algumas pequenas afetações na fala e nos modos, ela estava mais entusiasmada e graciosa do que nunca, com a adição desse toque indescritível nas suas vestimentas e porte que chamamos de elegância. Sempre madura para a sua idade, ganhou certa autoconfiança, tanto na carruagem como na conversa, o que fazia parecer mais uma mulher do mundo do que era, mas sua velha petulância vez ou outra se mostrava, sua personalidade permanecia forte e sua fraqueza natural estava intocada pelo polimento estrangeiro. Laurie não leu tudo isso enquanto a observava alimentando os pavões, mas viu o suficiente para satisfazê-lo e interessá-lo, e levou consigo a imagem de uma bonita garota de rosto radiante sob o sol, o que ressaltava o tom suave do seu vestido, a cor fresca das bochechas, o brilho dourado dos cabelos, e fazia dela uma figura proeminente na cena agradável. Quando chegaram ao platô de pedra que coroa a colina, Amy acenou com a mão como se chamasse para seu lugar favorito e disse, apontando para lá e para cá:
Você se lembra da catedral e do curso, os pecadores arrastando as redes da Bahia e a encantadora estrada para a Vila Franca, a torre de Schubert logo abaixo e o melhor de tudo, aquela manchinha no mar que dizem ser a Córcega. Lembro. Não mudou muito, ele respondeu sem entusiasmo. O que Joe daria para ver essa famosa mancha? Disse Amy, sentindo-se de bom humor e ansiosa para vê-lo assim também. Sim, foi tudo o que Laurie disse, mas ele se virou e forçou os olhos para ver a ilha, que um usurpador maior até do que Napoleão agora tornava interessante à sua vista. Dê uma boa olhada na ilha por ela, e então venha e me conte o que você tem feito, disse Amy, sentando-se pronta para uma boa conversa. Mas não houve conversa, pois, embora ele se juntasse a ela e respondesse todas as suas perguntas livremente, ela só conseguiu saber que ele havia percorrido o continente e que estivera na Grécia. Então, depois de perder uma hora, voltaram para casa e, tendo demonstrado seu respeito à senhora Carroll, Laurie as deixou, prometendo voltar à noite. É preciso registrar que Amy deliberadamente se enfeitou naquela noite. O tempo e a ausência fizeram seu trabalho em ambos os jovens. Ela havia visto seu velho amigo sob uma nova luz, não como nosso garoto, mas como um homem bonito e agradável, e ela estava consciente do desejo muito natural de que ele a apreciasse. Amy conhecia seus pontos fortes e os explorava ao máximo, com o gosto e a habilidade que são uma fortuna para uma mulher pobre e bonita. Tarlatana e Tully eram baratos em Nice, então ela se envolvia com eles em tais ocasiões e, seguindo a moda inglesa de vestidos simples para meninas jovens, deu pequenos toques com flores frescas, alguns itens decorativos e todos os tipos de artefatos delicados que eram baratos e eficazes. Deve-se confessar que a artista às vezes se apoderava da mulher e cedia ao desejo de penteados antigos, posturas de estatuária e tecidos clássicos. Mas, querido coração, todos nós temos nossas pequenas fraquezas e achamos fácil perdoá-las nos jovens que satisfazem nossos olhos com a beleza e mantêm nosso coração feliz com suas vaidades ingênuas. Quero que ele pense que estou bem e diga isso em casa, disse Amy para si mesma, enquanto colocava o velho vestido de baile de seda branca de flor e o cobria com uma nuvem de ilusão fresca, tipo de tule transparente e delicado. Tá, ela colocou um vestido de baile de seda branca de flor e colocou com uma nuvem de ilusão fresca. Ela cobriu o vestido de seda com um tule transparente e delicado, da qual seus ombros brancos e sua cabeça dourada surgiam com um efeito dos mais artísticos. O cabelo ela teve o bom senso de deixar em paz, depois de reunir as manchas grossas e os cachos em um coque como o de Rebe na parte de trás da cabeça. Não é a moda, mas está bonito e não posso me permitir aparecer medonha, dizia ela quando aconselhada a frisar, abafar ou trançar o cabelo como o estilo mais recente mandava. Não tendo enfeites bons o suficiente para essa importante ocasião, Amy rodeou suas saias lanosas com aglomerados rosados de azália e emoldurou os ombros brancos com delicadas vinhas verdes. Lembrando-se das botas pintadas, examinou suas sandálias de cetim branco com satisfação feminina e atravessou a sala admirando seus pés aristocráticos. Meu novo leque combina com minhas flores, minhas luvas combinam perfeitamente e o verdadeiro laço manchoir da tia dá um ar especial ao vestido todo. Se eu tivesse um nariz e uma boca clássicos, estaria perfeitamente feliz, disse ela, examinando-se com um olhar crítico e uma vela em cada mão. Apesar dessa aflição, parecia excepcionalmente alegre e graciosa à medida que se afastava. Ela raramente corria, não se adequava ao seu estilo, pensava ela, pois por ser alta, o majestoso e junesco era mais apropriado do que o esportivo e vigoroso. Junesco, né, que é referência à deusa Juno.
Ela andou de um lado para o outro do longo salão enquanto esperava por Laurie, e uma vez se colocou debaixo do candelabro, o que teve um bom efeito sobre o seu cabelo. Então ela pensou melhor e foi para o outro lado do aposento, como se com vergonha do desejo feminino de fazer a primeira visão a mais propícia. Acontece que ela não poderia ter feito nada melhor, pois Laurie entrou tão silenciosamente que ela não o ouviu, e enquanto ela estava na janela distante com a cabeça virada e uma das mãos juntando o vestido, a figura branca e magra contra as cortinas vermelhas foi tão eficaz quanto uma estátua bem colocada. "Boa noite, Diana", disse Laurie com o olhar de satisfação que ela gostava de ver nos olhos dele quando pousavam nela. "Boa noite, Apolo", ela respondeu sorrindo-lhe, pois ele também parecia incomumente debonair. É uma agradável, aprazível em francês. E o pensamento de entrar no salão do baile de braço dado com um homem tão agradável fez que Amy tivesse pena das 4 senhoritas Davis do fundo do coração, por serem tão sem graça. "Aqui estão suas flores. Eu as arrumei sozinho, lembrando que você não gosta do que Hannah chama de buquê boêmio", disse Laurie, entregando-lhe um delicado ramalhete em um suporte pelo qual ele ansiara por muito tempo, passando diariamente na janela de Cardiglia. "Que gentileza!" ela exclamou com gratidão. "Se eu soubesse que você viria, teria algo pronto para você, embora não tão bonito quanto isso." "Obrigado. Não é o que deveria ser, mas você o melhorou", acrescentou ele enquanto ela tirava o bracelete de prata do pulso. "Por favor, não faça isso. Achei que você gostava desse tipo de coisa." "Não de você. Não soa natural, e eu gosto mais da sua velha franqueza." "Que bom", ele respondeu com um olhar de alívio, então abotoou as luvas para ela e perguntou se a gravata estava reta como costumava fazer quando iam a festas em casa. As pessoas se reuniram na longa sala salle à manger. Não sei ler em francês. Sala de refeições. Que naquela noite era tal qual não se vê em nenhum outro lugar, apenas no continente. Os hospitaleiros americanos haviam convidado todos os conhecidos que tinham em Nice, e, sem preconceitos contra títulos, garantiram alguns para adicionar brilho ao seu baile de Natal. Um príncipe russo condescendeu em sentar em um canto por 1 hora e conversar com uma enorme dama vestido como a mãe de Hamlet, com veludo preto e uma rédea de pérola embaixo do queixo. Um conde polonês de 18 anos dedicou-se às damas que o consideraram um querido, e um alemão sereno qualquer, tendo vindo sozinho, perambulava distraidamente, buscando o que devorar. O secretário particular do barão Rothschild, um judeu narigudo de botas apertadas, sorrateiramente iluminou-se no mundo, como se o nome do seu mestre o corasse com um halo dourado. Um halo dourado. Um francês robusto que conhecia o imperador veio para se entregar à sua mania de dançar, e Lady Jones, uma matrona britânica, adornou a cena com sua pequena família de 8 pessoas. Claro, havia muitas meninas americanas ligeiras, de voz aguda, outras inglesas bonitas e com aparência sem vida, e algumas simples, mas enérgicas demoiselles francesas. Também o habitual grupo de jovens cavalheiros que se portavam alegremente, enquanto mamães de todas as nações alinhavam-se nas paredes sorrindo para eles de forma benevolente quando dançavam com suas filhas. Qualquer moça pode imaginar o estado de espírito de Amy quando ela subiu ao palco naquela noite, apoiando-se no braço de Laurie. Ela sabia que estava bela, adorava dançar, sentiu que o pé estava em sua terra natal em um salão de baile e desfrutou a sensação de poder que surge quando os jovens descobrem o novo e adorável reino que nasceram para governar pela virtude da beleza, juventude e feminilidade. Ela de fato ficou com dó das garotas Davis, que eram estranhas, sem graça e destituídas de escolta, exceto por um pai sombrio e 3 tias solteiras ainda mais sombrias. Ela se curvou para elas de sua maneira mais amigável quando passou, o que lhe fez bem, pois permitiu que elas vissem seu vestido e queimassem de curiosidade para saber quem poderia ser seu amigo de aparência distinta.
Com o primeiro enromper da banda, a cor de Amy surgiu. Seus olhos começaram a brilhar e seus pés a bater no chão com impaciência, pois ela dançava bem e queria que Laurie soubesse. Portanto, o choque que ela recebeu pode ser mais bem imaginado do que descrito quando ele disse em um tom perfeitamente tranquilo: Você se importa de dançar? Geralmente é o que se faz em um baile. Seu olhar espantado e sua resposta rápida fizeram que Laurie reparasse seu erro o mais rápido possível. Eu me referia à primeira dança. Posso ter a honra? Posso te conceder se eu conseguir evitar o conde. Ele dança divinamente, mas vai me desculpar, pois você é um velho amigo, disse Amy, esperando que o nome tivesse um bom efeito e mostrasse a Laurie que ela não deveria ser subestimada. Garotinho legal, mais um polonês baixo demais para apoiar os passos de uma filha dos deuses, divinamente alta e mais divinamente bela. Essa foi toda a satisfação que ela obteve, no entanto. Though. O conjunto em que se encontravam era composto de ingleses, e Amy foi obrigada a caminhar decorosamente através de um cotilhão, sentindo o tempo todo que poderia dançar a tarantela com perfeição. Laurie resignou-a ao garotinho leal e foi cumprir seu dever para com Flo, sem assegurar-se de Amy para as próximas danças, descuido de que foi devidamente punido, pois ela arrumou outros pares sucessivamente até a ceia. Mas estava disposta a ser indulgente com o velho amigo e dançar com ele caso demonstrasse algum sinal de arrependimento. Ela mostrou-lhe seu livro de baile com uma satisfação recatada quando ele caminhou até ela sem pressa para reivindicar para a próxima dança uma polca redova gloriosa. Mas seus arrependimentos sinceros e corteses não a comoveram, e quando ela galopou com o conde, viu Laurie sentar-se ao lado da tia com uma expressão de alívio. Isso era imperdoável, e Amy não o notou mais por um bom tempo, exceto por uma palavra de vez em quando, nos intervalos em que se achegava a seu acompanhante entre uma dança e outra para arrumar um grampo ou descansar. Sua raiva teve um bom efeito, no entanto, porque ela a escondeu sob um rosto sorridente e parecia incomumente feliz e alegre. Os olhos de Laurie se seguiram com prazer, pois ela nem brincou com ele nem o ignorou, mas dançou com espírito e graça, fazendo do passatempo delicado o que deveria ser. Ele, naturalmente, foi levado a estudá-la a partir desse novo ponto de vista, e antes de a noite chegar ao meio, havia decidido que a pequena Amy seria uma mulher muito encantadora. Foi uma cena animada, pois logo o espírito da época tomou conta de todos, e a alegria do Natal fez que os rostos brilhassem, os corações ficassem felizes e os calcanhares ficassem leves. Os músicos tocaram, sopraram e bateram com satisfação. Todos os que podiam dançavam, e aqueles que não podiam admiravam seus vizinhos com um calor incomum. O ar estava escuro com os Davis, e muitos Jones brincavam com o bando de girafas jovens. O secretário de ouro atravessou a sala como um meteoro, com uma francesa elegante que acariciava o chão com seu rastro de cetim rosa. O sereno Teutão encontrou a mesa da ceia e ficou feliz, comendo com vontade e consternando os garçons pelos estragos que cometia. Mas o amigo do imperador cobriu-se de glória, pois ele dançava tudo, o que sabia e o que não sabia, e introduziu piruetas improvisadas quando os passos os desconcertavam. O enlevo infantil daquele robusto homem era encantador de se contemplar, pois, embora ele fosse pesado, dançava como uma bala de borracha. Ele corria, voava, se empinava, seu rosto brilhava, sua cabeça calva se mostrava, seu casaco esvoaçava, seus sapatos cintilavam no ar, e quando a música parou, ele enxugou as gotas de suor de sua sobrancelha e sorriu para seus companheiros como um Pickwick francês sem óculos. Amy e seu polonês se distinguiram por mostrar o mesmo entusiasmo, mas com uma agilidade mais graciosa, e Laurie viu-se involuntariamente marcando o ritmo dos sapatos brancos enquanto voavam, tão infatigáveis como se fossem alados. Quando o pequeno Vladimir finalmente a abandonou com garantias de que estava desolado por ter de sair tão cedo, ela estava pronta para descansar e ver como seu cavaleiro traidor suportara a punição.
Ela fora bem-sucedida, pois aos 23 anos as afeições não correspondidas encontram conforto em companhias amigáveis, e os nervos jovens se animam, o sangue jovem dança, e os espíritos jovens e saudáveis se levantam quando submetidos ao encantamento da beleza, da luz, da música e do movimento. Laurie tinha um olhar desperto quando se levantou para dar seu lugar a Amy e se apressou para trazer-lhe algo para comer. Ela disse para si com um sorriso satisfeito: "Ah, bem que pensei que ele merecia. Você parece a femme peinte por elle-même. É mulher pintada por ela mesma?" Do Balzac, ele disse, enquanto a abanava com uma das mãos e segurava a sua xícara de café com a outra. Meu rouge não sai, e Amy esfregou a bochecha brilhante e mostrou-lhe a luva branca com uma simplicidade sóbria que o fez rir. Rouge é vermelho em francês. Eu sei porque eu assisti Metal Rouge, ou Metallic Rouge. Metallic Rouge. E o nome da Rouge era Rouge. Metal Rouge. Não é tão bom assim. Como se chama essa coisa? Ele perguntou, tocando uma dobra do vestido que tinha caído sobre o joelho. Ilusão. 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 Belo nome, muito bonito. É uma coisa nova, não é? É mais velho que o mundo. Você já viu dezenas de meninas usando e nunca achou bonito até agora. Estupefaça! Estupefaça! Nunca vi em você antes, o que explica o meu equívoco. Nada disso, é proibido. Prefiro tomar café a receber elogios agora. Não, não se recline, isso me deixa nervosa. Laurie imediatamente sentou-se ereto e humildemente pegou seu prato vazio, sentindo um prazer estranho em ver a pequena Amy dando-lhe ordens, pois ela havia perdido sua timidez e sentia um desejo irresistível de pisoteá-lo, como as meninas têm prazer de fazer quando os senhores da criação mostram sinais de sujeição. Onde você aprendeu todas essas coisas? Ele perguntou com um olhar interrogativo. Como todas essas coisas é uma expressão bastante vaga, você poderia, por favor, se explicar? Replicou Amy, sabendo perfeitamente o que ele quis dizer, mas deixando descrever o indescritível. Bem, o ar geral, o estilo, a pose, a ilusão, você sabe, riu Laurie, rendendo-se e ajudando-se a sair da encrenca com aquela nova palavra. Amy ficou satisfeita, mas, claro, não demonstrou e respondeu recatadamente. A vida estrangeira pole uma pessoa, mesmo que ela não queira. Estudo tanto quanto jogo e, quanto a isto, fez um pequeno gesto em direção ao seu vestido. Ora, tule é barato, ramalhetes podem ser obtidos por uma bagatela e estou acostumada a aproveitar ao máximo as minhas pobres coisinhas. Amy lamentou a última frase, temendo que não fosse de bom gosto, mas Laurie gostou mais dela por isso, e viu-se admirando e respeitando a brava paciência, que aproveitava a maior parte das oportunidades e o espírito alegre que cobria a pobreza com flores. Amy não sabia por que ele a olhava tão gentilmente, nem por que ele preencheu o livro dela com seu próprio nome e se dedicou a ela durante o resto da noite, da maneira mais deliciosa, mas o impulso que provocou essa mudança agradável foi o resultado de uma das novas impressões que ambos estavam inconscientemente dando e recebendo. Na prateleira. Na França, os jovens têm uma vida aborrecida até se casarem. Quando vive la liberté. Viva a liberdade? Torna-se seu lema. Na América, como todos sabem, as meninas assinam a Declaração de Independência logo cedo
e desfrutam sua liberdade com entusiasmo republicano. Mas as jovens matronas costumam abdicar logo com o primeiro herdeiro do trono, entrando em uma reclusão próxima de um convento francês. Embora de modo algum tão silenciosa e calma. Quer gostem, quer não, são praticamente colocadas na prateleira assim que a empolgação do casamento termina. E a maioria pode exclamar, como fez uma mulher muito bonita outro dia: sou tão bonita como sempre fui, mas ninguém se lembra de mim porque sou casada. Não sendo uma belinha, ou mesmo uma dama da moda, Meg não experimentou. Não, Meg não, Meg não, Meg não, não. Meg não experimentou essa aflição até que seus bebês tivessem 1 ano de vida. Pois no seu pequeno mundo os costumes primitivos prevaleceram e ela se viu mais admirada e amada do que nunca. Como era uma mulherzinha bastante feminina, o instinto maternal era muito forte nela, e ela estava inteiramente absorta em seus filhos, com total exclusão de tudo e todos. Dia e noite ela pensava neles com incansável dedicação e ansiedade, deixando John às ternas mercês da ajuda, pois uma irlandesa agora presidia a cozinha da residência. Sendo um homem caseiro, John definitivamente sentiu falta das atenções que estava acostumado a receber. Mas, como adorava seus bebês, alegremente abriu mão desse conforto por um tempo, supondo com a ignorância masculina que a paz logo seria restaurada. Mas 3 meses se passaram e não houve retorno do repouso. Meg parecia desgastada e nervosa, os bebês absorviam cada minuto do seu tempo, a casa foi negligenciada e Kitty, a cozinheira que levava uma vida mais fácil, o sustentava com porções escassas de comida. Quando ele saía pela manhã, ficava perplexo com as pequenas requisições que a mamãe cativa lhe fazia. Se chegava alegre à noite, ansioso para abraçar a família, era aquietado com um silêncio. Eles acabaram de dormir, depois de causarem preocupação o dia todo. Se propunha um pouco de diversão em casa. Não, vai incomodar os... Ai, a diversão. A diversão, entendi. Não, vai incomodar os bebês. Se insinuava uma palestra ou concerto, a resposta era um olhar de reprovação e um taxativo: deixar os meus filhos para ir me divertir? Nunca. Seu sono era interrompido por gemidos infantis e visões de uma figura fantasmagórica passando silenciosamente de um lado para o outro, altas horas da noite. Suas refeições eram interrompidas pelo voo frequente do anjo da guarda que o abandonava à sua própria sorte, se um barulhinho mais abafado soasse no ninho no andar de cima. E quando ele lia seu jornal, a cólica de Damien entrava na lista de embarque e a queda de Daisy afetava o preço das ações, porque a Sra. Brooke se interessava apenas por notícias domésticas. O pobre homem estava muito desconfortável, pois as crianças o tinham despojado de sua esposa, a casa virara um berçário e o esforço perpétuo o fazia sentir como intruso grosseiro sempre que entrava no recinto sagrado da Bebelândia. Ele suportou pacientemente durante 6 meses e, quando nenhum sinal de melhora apareceu, fez o que os outros exilados paternos faziam. Tentou obter um pouco de conforto em outros lugares. Scott se casara e se instalara não muito longe, e John adquiriu o hábito de ir vê-lo por 1 hora ou 2 à noite, quando sua própria sala estava vazia e sua esposa cantava canções de ninar que pareciam não ter fim. A Sra. Scott era uma menina viva e bonita, com nada a fazer senão ser agradável, e ela realizava sua missão da maneira mais bem-sucedida. Sua sala de estar era sempre brilhante e atraente, o tabuleiro de xadrez estava sempre pronto, o piano estava afinado, havia várias fofocas alegres e uma pequena ceia preparada com um estilo tentador. John preferiria sua própria fogueira se não estivesse tão solitário, mas como estava, aceitou a melhor coisa disponível e apreciou a sociedade do vizinho.
Meg aprovou o novo arranjo no início e achou um alívio saber que John estava se divertindo em vez de dormitar na sala ou perambular pela casa e acordar as crianças. Mas depois disso, quando a preocupação com a dentição terminou e os ídolos começaram a dormir nas horas adequadas, deixando tempo para a mamãe descansar, ela começou a sentir falta de John e a achar sua cesta de trabalho uma companhia aborrecida se ele não estivesse sentado em frente a ela com seu velho robe, confortavelmente aquecendo seus chinelos na grade da lareira. Ela não pedia que ele ficasse em casa, mas se sentia magoada por ele não prever o que ela desejava, mas esquecendo completamente as muitas noites em que ele esperara por ela em vão. Ela estava nervosa e desgastada com a vigília e a preocupação, e naquele estado de espírito irracional que a melhor das mães ocasionalmente experimenta quando os cuidados domésticos a oprimem. A falta de exercício rouba sua alegria, e muita devoção a esse ídolo das mulheres americanas, o bully, faz com que ela se sinta uma pilha de nervos. Sim, ela dizia, olhando-se no espelho. Estou envelhecendo e estou feia. John não me acha mais interessante, então deixa sua esposa desbotada e vai ver a vizinha bonita que não tem incumbências. Bem, os bebês me amam. Eles não se importam se estou magra e pálida e não tenho tempo de arrumar o cabelo. Eles são meu conforto e algum dia John verá o que eu tenho sacrificado por eles, não é, meus queridos? A esse apelo comovente, Daisy respondia com um gritinho ou Dame com um murmúrio. E Meg deixava suas lamentações por essa revelação materna que acalmava sua solidão por ora. Mas a dor aumentou quando a política absorveu John, que sempre estava correndo para discutir pontos interessantes com Scott, bastante inconsciente de que Meg sentia sua falta. Nem uma palavra ela dizia. No entanto, até que sua mãe a encontrou em lágrimas um dia e insistiu em saber o que era, pois o espírito caído de Meg não escapou de sua observação. Eu não diria a ninguém, exceto a você, mãe, mas realmente preciso de conselhos, pois se John continuar assim, prefiro ser viúva, respondeu a senhora Brooke, secando as lágrimas no babador de Daisy magoada. Continuar assim como, minha querida? Perguntou ansiosamente a mãe. Ele fica fora o dia todo e à noite, quando quero vê-lo, vai sempre aos Scott. Não é justo que eu tenha o trabalho mais difícil e nunca nenhuma diversão. Os homens são muito egoístas, até os melhores. As mulheres também. Não culpe John até ver onde você está errada. Mas não posso ser correto ele me negligenciar. Você não negligencia? Ora, mãe, pensei que você ficaria do meu lado. Eu fico, no que diz respeito à compaixão, mas acho que a culpa é sua, Meg. Não, não vejo como poderia ser. Deixa eu mostrar. John alguma vez te negligenciou, como você diz, quando você fez questão de estar com ele à noite em seu único momento de lazer? Não, mas não posso mais fazer isso, tendo 2 bebês para cuidar. Acho que você pode, querida, e deve. Posso lhe falar com sinceridade? Você se lembrará de que uma mãe culpa tanto quanto a ajuda? Certo, fale comigo como se eu fosse a Meg jovem novamente. Muitas vezes me sinto como se precisasse de ensinamentos mais do que nunca, já que esses bebês precisam de mim para tudo. Meg puxou a cadeira para o lado da mãe e, com uma pequena interrupção para trocar de colo, as 2 mulheres balançaram na cadeira e falaram amorosamente juntas, sentindo que o vínculo da maternidade as tornava mais unidas do que nunca. Você só cometeu o erro que as esposas mais jovens costumam cometer. Esqueceu-se do seu dever para com seu marido, pelo amor a seus filhos. Um erro muito natural e perdoável, Meg, mas é melhor remediar antes que o caminho de vocês se separe, pois as crianças devem uni-los mais do que qualquer coisa, e não separá-los como se fossem só suas e John não tivesse nada a ver com sua criação. Notei isso já há algumas semanas, mas não falei nada, certa de que chegaria logo o momento.
Mas não posso fazer nada. Se eu pedir para ele ficar, ele vai pensar que tenho ciúmes e não quero insultar com essa ideia. Ele não vê que eu quero e não sei como dizer a ele sem palavras. Deixe as coisas tão agradáveis a ponto de ele não querer ir embora, minha querida. Ele está com saudade da sua casinha, mas não é a casa dele sem você, e você está sempre cuidando das crianças. E não deveria? Não o tempo todo. Muito confinamento a deixará irritada e aí você não conseguirá fazer mais nada. Além disso, você deve algo a John, não só aos bebês. Não negligencie o marido pelas crianças, não o retire da criação dos filhos, mas ensine-o a ajudá-la. Este é o lugar dele tanto quanto o seu, e as crianças precisam dele. Deixe-o sentir que tem um papel a cumprir, e ele o fará com prazer e fielmente, e será melhor para todos vocês. Você realmente acha isso, mãe? Tenho certeza, Meg, porque já passei por essa situação e raramente dou conselhos que não tenham sido aprovados na prática. Quando você e Joe eram pequenas, fiz exatamente como você, sentindo que não estava cumprindo o meu dever se não me dedicasse inteiramente a vocês. O pobre papai recorreu aos livros, depois de eu ter recusado todas as ofertas de ajuda, e deixou que me virasse sozinha. Lutei o melhor que pude, mas Joe era demais para mim. Quase a estraguei sendo indulgente. Você não passava bem e eu me preocupava tanto que acabei ficando doente eu mesma. Então o papai veio ao resgate, conseguiu arrumar tudo em silêncio e se tornou tão útil que eu percebi meu erro e nunca mais consegui continuar sem ele desde então. Esse é o segredo da nossa felicidade em casa. Ele não deixa que os negócios o alienem dos pequenos cuidados e deveres que nos afetam a todos, e eu tento não deixar preocupações domésticas destruírem meu interesse por suas atividades. Cada um faz sua parte sozinho em muitas coisas, mas em casa trabalhamos juntos, sempre. É verdade, mãe, e meu maior desejo é ser para o meu marido e filhos o que você foi. Mostre-me como vou fazê-lo o que disser. Você sempre foi minha dócil filha. Bem, querida, se eu fosse você, deixaria John ter mais participação na criação de Dame, pois o menino precisa de treinamento e nunca é cedo demais para começar. Então eu faria o que muitas vezes propus que Hannah venha ajudá-la. Ela é uma babá e tanto, e você pode confiar os bebês preciosos a ela enquanto se dedica mais às tarefas domésticas. Você precisa de exercício. Hannah ficaria feliz e John encontraria sua esposa novamente. Saia mais, fique alegre e ocupada, pois você é a luz da família, e se ficar triste não haverá tempo bom. Então eu tentaria me interessar pelas coisas de que John gosta. Fale com ele, deixe-ele ler para você, troquem ideias e ajudem-se mutuamente. Não se feche em uma caixa por ser mulher, mas entenda o que está acontecendo e se eduque para tomar parte nos trabalhos do mundo, pois tudo isso afeta você e os seus. John é tão perspicaz que tenho medo de que pense que sou estúpida se eu fizer perguntas sobre políticas e essas coisas. Duvido muito. O amor aceita uma multidão de pecados, e a quem você poderia perguntar mais livremente do que a ele? Experimente e veja se ele não acha sua companhia muito mais agradável do que as ceias da Sra. Scott. Vou tentar. Pobre John. Tenho medo de ter negligenciado ele, mas pensei que estava certa e ele nunca disse nada. Ele tentou não ser egoísta, mas se sentiu bastante desamparado, eu acho. Este é exatamente o momento, Meg, quando os jovens casados estão prontos para se separar, e no momento em que mais deveriam estar juntos, pois a primeira ternura logo desaparece, a menos que se tome cuidado para preservá-la. E nenhum homem é tão bonito e precioso para os pais como os primeiros anos das pequenas vidas que lhes foram dadas para educar. Não deixe John ser um estranho para os bebês, pois eles farão mais para mantê-lo seguro e feliz neste mundo de desafios e tentações do que qualquer outra coisa. E por meio deles vocês aprenderão a se conhecer e se amar como devem. Agora, minha querida, até breve. Pense no que a mamãe disse, haja de acordo se te parecer bom, e Deus abençoe a todos.
Meg pensou, achou o conselho bom e o seguiu, embora a primeira tentativa não tenha saído exatamente como ela planejava. É claro que as crianças a tiranizavam e governaram a casa assim que descobriram que chutes e choros traziam o que elas queriam. A mamãe era uma escrava abjeta de seus caprichos. Mas o papai não era tão facilmente subjugado, e ocasionalmente afligia sua amável esposa com uma tentativa de disciplina paterna a seu filho obstinado. Demi herdara um pouco da firmeza de caráter de seu pai, não diremos obstinação, e quando ele decidia ter ou fazer qualquer coisa, todos os cavalos e todos os homens do rei não poderiam mudar esse pouco pertinente capricho. Mamãe achava que o querido filho era jovem demais para ser ensinado a se conter, mas o papai acreditava que nunca era cedo demais para aprender obediência. Então o mestre Demi descobriu cedo que quando se punha a bigar com papá, ele sempre perdia. Mas, como os ingleses, o bebê respeitava o homem que o conquistava e amava o pai, cujo grave não, não era mais impressionante do que todos os afagos de amor da mamãe. Poucos dias depois da conversa com sua mãe, Meg resolveu tentar uma noite social com John. Então preparou uma agradável ceia, pôs a sala de estar em ordem, vestiu-se com beleza e colocou as crianças na cama cedo, para que nada interferisse com seu experimento. Mas, infelizmente, Dame detestava ir para a cama e naquela noite decidiu se rebelar. Então a pobre Meg cantou e ninou, contou histórias e tentou tudo o que pudesse dar sono e que ela podia inventar, mas em vão. Os olhões não se fechavam, e muito depois de Daisy ter dormido, como a fofurinha boazinha que era, o impertinente Dame ficou olhando a luz com a expressão mais desanimadora e esperta. Dame, fique quietinho como um bom menino enquanto a mamãe corre lá para baixo para dar chá ao papaizinho, disse Meg enquanto a porta do corredor estava suavemente fechada e o passo bem conhecido ia na ponta dos pés para a sala de jantar. Eu quero chá, disse Dame, preparando-se para participar da festa. Não, mas vou guardar uns bolinhos para o café da manhã se você der tchauzinho do mesmo modo que Daisy, tudo bem, querido? Sim. E Dame fechou os olhos como se para pegar no sono e apressar o dia desejado. Aproveitando o momento propício... Meu Deus. Meg se esquivou e correu para o marido, com um rosto sorridente e o pequeno arco azul no cabelo, do qual ele gostava especialmente. Ele notou o enfeite logo de cara e disse com surpresa: Ora, mamãezinha, como estamos bonitos hoje. Está esperando alguém? Só você, querido. É algum aniversário ou data importante? Não, só estou cansada de andar tão largada, então me vesti diferente. Você sempre se arruma para sentar à mesa, não importa o quão cansado esteja. Então por que eu não deveria fazer o mesmo se tenho tempo? Eu faço por respeito a você, minha querida, disse o antiquado John. Eu sei, Sr. Brooke, riu Meg, parecendo nova e bonita novamente, enquanto assentia com a cabeça por cima do bule de chá. Bem, você está linda, como nos velhos tempos. Parece ótimo. Eu bebo a sua saúde, querida. E John sorveu seu chá com um arrebatamento relaxante, que foi de muito curta duração, no entanto, pois ao pousar a xícara... Pois ao pousar a xícara, a maçaneta da porta se inclinou misteriosamente e uma vozinha foi ouvida dizendo impaciente: Oi, eu tá indo. É esse menino impertinente. Eu disse a ele que fosse dormir sozinho e aí está ele aqui embaixo para se resfriar, disse Meg atendendo ao chamado. Bom dia. Ohayou gozaimasu. Anunciou Dame com um tom de alegria quando entrou com sua longa camisola graciosamente puxada sobre seu braço e cada cacho de cabelo balançando alegremente enquanto serpenteava sobre a mesa, olhando os bolinhos com desejo. Não, ainda não é dia. Você precisa ir para a cama e não incomodar a pobre mamãe.
e aí você pode comer os bolinhos com açúcar. Eu amo papá, disse o arteiro, preparando-se para escalar o joelho paterno e deleitar-se com as alegrias proibidas. Mas John lançou a cabeça e disse para Meg: se você disse a ele que ficasse lá e dormisse sozinho, obrigue-o a fazê-lo, ou ele nunca aprenderá a te obedecer. Sim, claro, vamos, Demi. E Meg levou o menino para longe, sentindo um forte desejo de bater no estraga-prazeres saltitante ao lado dela, certo de que o suborno seria dado a ele assim que chegassem ao quarto. Ele não ficou desapontado, pois a mulher insensata realmente lhe deu um torrão de açúcar, enfiou-o na cama e proibiu mais passeios até de manhã. Sim, disse Demi, mentindo, chupando o açúcar com gosto. Não, não pode comer açúcar antes de dormir, não, desgraçado. Com gosto e considerando sua primeira tentativa bem-sucedida. Meg voltou para o seu lugar. O jantar estava progredindo agradavelmente quando o fantasminha voltou a andar e expôs a inadimplência materna exigindo audazmente: mais açúcar, mama. Assim não dá, disse John, endurecendo o coração contra o pequeno pecador reincidente. Nunca teremos paz se essa criança não aprender a ir para a cama como deve. Você já foi escrava por muito tempo. Dê-lhe uma lição e haverá um fim para isso. Coloque-o na cama e deixe-o lá, Meg. Ele não fica lá, nunca fica, a menos que eu fique sentada por perto. Eu cuido disso. Demi, vá lá para cima e deite na sua cama, como a mamãe está pedindo. Não vou, respondeu o jovem rebelde, enfrentando o pai, chegando perto do cobiçado bolinho e começando a comer com audácia. Você nunca deve dizer isso ao papai. Vou te levar se você não for sozinho. Sai, eu não amo o papá. E Demi fugiu para as saias da mãe buscando proteção. Mas mesmo esse refúgio se revelou inútil, pois ele foi entregue ao inimigo com um seja gentil com ele, John, que lançou consternação ao culpado, pois quando a mamãe o abandonava, era porque o dia do julgamento estava próximo. Despojado de seu bolo, defraudado em sua alegria e levado por uma mão forte à cama detestada, o pobre Demi não conseguiu conter a sua ira, mas desafiou abertamente o papá e chutou e gritou vigorosamente até chegar ao andar de cima. No momento em que foi colocado numa beira da cama, se lançou para a outra e correu até a porta apenas para ser ignominiosamente apanhado pela cauda de sua pequena toga e forçado a deitar-se de novo, o que se repeliu até que a força do jovem cedesse, quando então ele se dedicou a rugir com toda a voz que tinha. Esse exercício vocal geralmente conquistava Meg, mas John sentou-se tão impassível quanto uma porta, que popularmente se acredita ser surda. Sem persuasão, nem açúcar, nem canção de ninar, nem história. Até a luz foi apagada e apenas o brilho vermelho do fogo animava o grande escuro, que Demi considerava com curiosidade em vez de medo. Essa nova ordem das coisas o desagradou, e ele uivou desanimado pela marma, quando suas paixões irritadas diminuíram e as lembranças de sua tenra escrava retornaram ao autocrata cativo. O lamento choroso que seguiu o rugido apaixonado foi direto ao coração de Meg, e ela correu para o andar de cima a suplicar: deixe-me ficar com ele vai ser bonzinho agora, John. Não, minha querida, eu disse que ele deveria ir dormir, como você pediu, e é o que ele tem de fazer, nem que eu tenha de ficar aqui a noite toda. Mas ele vai ficar doente de tanto chorar, implorou Meg, repreendendo-se por abandonar o filho. Não, não vai. Ele está tão cansado que logo vai desabar e o assunto estará resolvido, pois ele entenderá que tem de obedecer. Não interfira, eu cuido disso. Ele é meu filho e não posso deixar que seu espírito seja quebrado pela dureza. Ele é meu filho e não posso deixar que seu espírito seja mimado pela indulgência. Desça, minha querida, e deixe o menino comigo. Quando John falava nesse tom autoritário, Meg sempre obedecia e nunca se arrependia de sua docilidade. Por favor, deixe-me só dar um beijo nele, John. Certamente. Demi, diga boa noite à mamãe e deixe-a ir descansar, pois ela está muito cansada de cuidar de você o dia todo.
Meg sempre disse que foi o beijo que ganhou a briga, pois depois de beijá-lo, Demi soluçou mais baixo e ficou imóvel no fundo da cama, onde se livrou da sua angústia. Pobrezinho, está cansado de chorar e morto de sono. Vou cobri-lo e depois vou acalmar a Meg, pensou John, rastejando até a cama esperando encontrar seu herdeiro rebelde adormecido. Mas ele não estava, pois no momento em que seu pai o espiou, os olhos de Demi se abriram, seu pequeno queixo começou a tremer e ele ergueu os braços, dizendo com um soluço penitente: Sou bonzinho agora.